O ano passado fez 30 anos do nosso disco Brasil, né? O disco mais icônico do Ratos de Porão, né? Mas eu não considero um disco premonitório, cara. Eu acho que o que tem na capa, tem uma almofada que tem a capa, né? Acho que isso aqui é o que a gente estava vivendo na época. Fala, seus mal diagramados. Nós sempre defendemos aqui que o Brasil foi muito bem radiografado em 2 discos do Racionais, que é o Sobrevivendo no Inferno e o Chora Agora, Ri Depois. Mas Mano Brown e companhia não estão sozinhos nessa árdua tarefa de hackear um país como o nosso. Existe um álbum que é até um pouco subestimado nessa tarefa e intenção de entender o Brasil, que é o próprio disco Brasil do Ratos de Porão, lançado em 1989. Com 18 músicas que vão direto ao ponto, sem firula, o João Gordo faz uma análise simples e bem acabada do país e do brasileiro, desmascarando que nada de ruim aqui poderia ter mesmo uma solução simples. Isso quer dizer o seguinte, que 3 décadas depois, infelizmente, João Gordo continua certo e nós não superamos nossas mazelas. É sempre o eterno futebol, né? O pobre de direita ali, né? Sem um dente na boca, achando que é classe média. E aqui do lado aqui as situações, né? Que a gente sempre conviveu com isso, cara. Repressão policial, militarismo, né? Os pessoal, né? A catequese forçada nos índios, né? O racismo, né? A favela, sabe? Então esse disco aqui, ele não é que eu dei uma de mãe de ná, cara, sabe? É que as leis e o brasileiro e os políticos não mudam, né? Há 30 anos atrás era assim, agora tá muito pior. Ele está mais certo até do que eu gostaria, porque as letras do Ratos e do Racionais, elas não são condescendentes com os brasileiros. Elas fazem análise e deixam claro que sim, a polícia militar, os políticos, o sistema é um problema que nós temos que superar, mas o nosso povo também precisa cooperar. O povo é vítima? Sim, mas não só. Porque, como bem analisa o meu amigo Maurício Alejandro, é o seguinte: se por um lado o elitista dá vazão a seus preconceitos e fobias, julgando de maneira desinteligente e desonesta toda e qualquer pessoa que não possua uma instrução formal, o lado progressista, sobretudo das grandes cidades como nós, erra ao idealizar e romantizar a figura do simplório. Porque, desde a eleição de 2018, o que vemos é o seguinte: muitas pessoas, na verdade, se fingem de falsos humildes, como o nosso próprio presidente, quando na verdade são genocidas em potencial, com um sorriso no rosto. E aqueles que não chegaram a ser alguém, a ter algum poder, só não fazem o mesmo que o Jair Bolsonaro por um único motivo: não tiveram oportunidade. E isso não é menor na análise, isso aqui é parte do que vamos citar ao analisar as letras do disco. Mas antes vamos dar uma olhada na capa do álbum, que é premonitória, né? Mostra o pobre de direita com a camiseta da CBF. E ao lado temos repressão policial, demagogia religiosa, milicos e ladroagem generalizada. Não mudou nada, né? Ou mudou um pouquinho. Sabe por que mudou um pouquinho? Porque no bolsonarismo elas não são coisas distintas. Elas estão todas juntas e misturadas na política da atualidade. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi o Brasil, o disco do Ratos de Porão. Meu irmão era adepto mais ao punk, ao música independente, alternativa. Já eu ficava com o meu thrash metal do Creator, Destruction, Slayer, Voivod, Metallica, que era o que eu escutava à época. E eu lembro do meu irmão falando: cara, você precisa escutar esse disco, você precisa escutar esse disco. E era o Brasil, que era produzido por um cara que produziu, o João mesmo falou, Voivod, Creator, bandas do thrash metal da Europa, dos Estados Unidos. Então é um disco muito, muito icônico. Ele foi gravado em Berlim, né, por um produtor muito foda, gringo, né, que produziu o Voivod, Creator, né, o de Harry Jones, né, e vendeu razoavelmente bem,
né? E foi o disco que colocou o Ratos de Porão no mundo internacional. Que o disco é bem pesado, tem uma pegada muito thrash metal, assim. Lembra muito essas bandas. Eu falei, o cara cantando em português e fazendo sentido tudo. É isso que o Brasil me trouxe. Lembro também que quando meu irmão me mostrou o ao vivo do Ratos de Porão, que vem 2 anos depois, se não me engano, eu entendi ali a ironia, o humor do João Gordo. Porque entre as músicas, ele falava da globeleza, do carnaval, mandava a plateia ir pra aquele lugar, de um jeito muito irônico, muito sarcástico, cara. Assim, é um humor que depois a gente viu meio no Hermes e Renato, que a gente faz mesmo aqui na Galanceiros, por isso a gente se identifica tanto com o João Gordo, com o Ratos de Porão. Mas voltando a falar do álbum, o disco abre com Amazônia Nunca Mais, que é um tema recorrente na nossa história, né? Se hoje o Salles aproveita para passar a boiada, não foi ele que estreou essa prática não, de colocar o boi para pastar lá e o genocídio do povo originário. Claro que em alguns momentos foi menos pior, mas a gente não pode esquecer de Belo Monte, né? Que tá aí como uma marca que é possível ser prejudicial para a região mesmo sendo de esquerda. Já AIDS Pop Repressão só precisaria ser atualizada. Agora a trinca é infernal, é Covid, sertanejo e repressão. Os prazeres dessa vida já viraram maldição. Antes, o sexo que tava nessa ideia de letra, assim. Hoje é o simples ato de respirar. Você pode pegar o Covid, mas a figura do subversivo que virou religioso continua atual. Se ali era o punk virando evangélico, hoje é principalmente o funkeiro e o headbanger fã da bancada da Bíblia. Não é contrassenso, né? O João Gordo sabe que a hipocrisia forma o caráter do brasileiro médio. Em retrocesso, mais uma vez o Gordo dá uma de mãe de Iná e disse que o DOI-CODE iria voltar ao Brasil. Que fala cuidado com o poder do regime militar. O tempo vai retroceder. E o DOI-CODE vai voltar no Brasil, cara. Cuidado com o poder do regime militar. O tempo vai retroceder. E o DOI-CODE vai voltar no Brasil. Claro que ele não conseguiria prever ali como seria este retorno. E no momento dá para perceber que o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça tenta fazer com que ele retorne de forma tranquila e suave por meio daquele inquérito que ele abriu para investigar os antifascistas, já que ele mesmo é um pró-fascista. Mas essa demanda reprimida por repressão sempre esteve aqui no Brasil. Ou você vai dizer que não conheceu nenhum parente, nenhum amigo, nenhum vizinho que sempre disse que o bom mesmo era na ditadura militar. É isso que dá quando nós falhamos como sociedade ao não mandar as pessoas que integraram aquele regime para a lata de lixo da história. Outro problema crônico do brasileiro é a síndrome do caso isolado, principalmente em operações policiais. Esse termo já foi desgastado ao ser usado pela mídia em todas as vezes que a PM faz uma abordagem que termina numa morte de inocente no Brasil. E isso acontece quase todo dia. Lei do Silêncio trata exatamente disso. E depois, no fim ali da letra, Gordo diz o seguinte: Deus não existe para quem mora na favela. É só ver quem são os ricos brasileiros. Velho da Van, Roberto Justus, Adriane Galisteu, Ana Hickman. Se Deus existisse de fato, ele não faria essas pessoas ricas. E se ele existe mesmo, ele odeia a gente. Gil Gomes, sobre o repórter Gil Gomes do Aqui Agora, que vai voltar com a apresentação da Mara Maravilha e já deu errado antes de estrear, acredite se quiser. Tudo isso não tem remédio, não. É atual também, afinal, quem são aí os Gil Gomes da nossa época? Datena, os repórteres de programa policial, os Bate que só dão informação errada e
colocando culpa em quem não tem culpa e já vai fazendo papel de polícia e de juiz. São os programas policiais locais também que continuam a fazer você acreditar que você deve ficar constantemente com medo e temer pela sua vida e ir para a Universal, porque lá eles abraçam todo mundo, menos se você for gay, hein? Aí vai ter que ser curado. E isso não é casual. Isso gera uma imobilidade e aceitação da repressão. É muito simples. Ali na TV você fala que tá tudo caos e você tem que abraçar o Espírito Sagrado, o Espírito Santo. Já Plano Furado 2, por outro lado, parece prever que o pequeno comerciante, o pequeno empresário, continuaria dando endosso a projetos que os tornariam vítimas do que apoiaram na primeira oportunidade. Os Ribamares de 2020 não aprenderam nada. E para o Guedes, não vale nem o esforço de um projeto que o salve economicamente. Vide a reunião ministerial, onde ele disse que o importante era salvar as grandes empresas. As pequenas empresas iam causar um rombo no Brasil. Ninguém quer se preocupar com os pequenos. Só lembrando o Guedes que são eles que geram mais empregos aí no Brasil inteiro, né? Mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em colocar a granada do bolso do trabalhador, isso sim. Se ele for, então, funcionário público, parasita e ter a geladeira cheia, pior ainda. Tá tudo errado! Plano furado! Tá tudo errado! Já Criança Sem Futuro é meio triste, né? Porque, goste-se ou não, a gente vai enfrentar um retrocesso no pouco que conquistamos em relação à saúde e alimentação dos pequenos mais pobres. E olha que eu nem vou falar de saneamento básico, porque nada é mais revoltante que casa sem água, esgoto e molecada com parasita na pança. A meritocracia que tanto pregam é impossível para quem já nasce com símbolo de retardatário na testa e tem alimentação baseada em creme cracker e água suja. O João pode falar que o disco não é premonitório, mas o João é uma pessoa muito humilde. Porque Brasil Sim é um disco que hoje cabe como uma luva, infelizmente, em tudo que a gente está passando com esse governo genocida, esse governo que desdenha das 100 mil mortes que vamos chegar aí pelo Covid-19 e não tá nem aí. É o governo do gripezinha, é o governo da cloroquina, é o governo do e daí, não sou Messias. E o governo que deixa um ministro da saúde sem ser da saúde mais de 2 meses no momento em que a gente tem uma pandemia. É um militar, né? Porcos sanguinários e farsa nacionalista batem de frente com a repressão militar de novo, porque em 1989 a ditadura ainda era algo bastante recente e o Gordo tem todo um histórico, né, relacionado à ditadura militar, cresceu numa família que o pai era militar, tomou esculacho de policial na rua e ele sabe muito bem como que age a PM. Aí vai ter gente que vai falar: Não, mas eu conheço um PM legal que é até filiado ao PCB, manja tudo de Marx, leu tudo. Mas essa é a exceção da exceção. O normal mesmo é que o PM seja uma espécie de Gabriel Monteiro misturado com Conte Lopes. E a nossa análise aqui termina na música Beber Até Morrer. Será que é a solução? O tédio lhe domina, a vida não dá tesão. Lute com a cara limpa, você não vai desistir. Embora eu beba, né? Todos vocês aí costumam beber. Existe um fator problemático no consumo de álcool e de drogas. Aqui no Brasil isso é bastante romantizado.
romantizado por todas as áreas ideológicas do país. Mas a questão é a seguinte: álcool acaba virando um refúgio de acomodação para muita gente. E mais do que isso, é uma forma de controle e subjugamento também, além de gerar um alto índice de violência doméstica. Ok, deve ter gente que vai falar, mas eu bebo e só durmo. Eu também bebo, durmo e acabou. Mas, infelizmente, não é assim com todo mundo, né? E aí eu lembro que em 1910, o movimento zapatista, ele fez o seguinte: proibiu o consumo de álcool e drogas na revolução que eles pretendiam realizar ali no México. Isso porque a embriaguez de povos originários, os mais pobres na periferia, faz com que a gente mantenha aquele refúgio eterno na miséria, apesar da riqueza natural que temos na América Latina. Não que alguém seja muito preocupado em discutir os problemas do alcoolismo e do abuso de drogas entre os mais pobres, até porque uma galera aí de cara limpa e sóbria ficaria muito mais fácil de fazer uma revolução, porque a indignação seria bem maior se a gente não tivesse esses refúgios que são confortáveis em alguns momentos, mas que não podem fazer com que a gente se imobilize enquanto povo, enquanto tentativa de revolução para que finalmente a América Latina seja livre. Eu acho que nunca vai ter um disco ou alguém ou uma banda que vai criticar tão diretamente o Brasil como esse disco, né? Então, não é um disco premonitório, eu apenas vivi o momento. Bom, se você gostou desse vídeo e apoia Galãs Feios todo dia aí, dando seu like, seu comentário, sua inscrição é muito importante, você também pode nos apoiar. Temos os nossos links aqui de apoios no primeiro comentário e é desse jeito que a gente vai montando uma comunidade maior, tanto aí do lado de vocês, como aqui na nossa, com editores, designers, quem sabe mais pra frente, roteiristas, a gente possa contratar mais pessoas, ter mais pessoas do nosso lado da trincheira para combater todas as mentiras aí dessa sociedade neoliberal. Falei, hein? Agora eu falei. E você também siga-nos nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que é muito mais caótico do que o YouTube. E se você ainda acredita que o Brasil tem jeito do jeito que tá, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.